Aleluia. Pastor Saulo, meu irmãozão, Deus o abençoe, seja bem-vindo. Lilian, minha filha, Deus te encha de graça. Patrícia, Deus muito te abençoe, grande saudade, viu? Muita saudade mesmo. Aleluia. Deus é bom. Esperar o pastor Vanderlei chegar para a gente começar. O tema hoje é curando as feridas paternas. Continuamos falando de libertação, de batalha espiritual e hoje focando em paternidade. Deus te abençoe, Lilian. Eita Deus, tempo precioso. Quero mandar um abraço para o pessoal do Aviva. Durante esta semana o Aviva está, todos os agregados do Aviva estão orando pela comunidade cristã Vida Plena aqui em Igaraçu. E às 18 horas, é o tempo de oração, é o tempo de intercessão, onde estamos intercedendo pelo avivamento no meio do povo de Deus. Aleluia. Muito bem, chegando aí, Célula Gênesis, lá de Camaragibe, a William Moraes, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Esperando o pastor Vanderlei. Ele vai chegar. Aleluia. Quero deixar aqui um desafio para vocês, Na verdade, é um ato de solidariedade com as igrejas co-irmãs. Então, várias igrejas, elas estão com dificuldade na transmissão de seus cultos online, não estão podendo fazer lives porque no YouTube, para você fazer uma live, você precisa ter pelo menos 1.000 inscritos. E boa parte das nossas igrejas não tem esse número todo de inscritos, de membros. Então, a gente pede que você, ao receber aí a indicação dos canais do YouTube dessas igrejas, você possa estar se inscrevendo, ver ali 1, 2, 3 vídeos iniciais e dar um ok, faz um comentário. E isso vai ajudar as igrejas a atingirem a meta de pelo menos 1.000 membros, para que eles possam estar fazendo suas transmissões. E isso também faz com que o YouTube ele valorize, ele coloque aí nas chamadas, quando a pessoa vai pesquisar, ela possa achar com rapidez o canal, que ele tá escrito. Magal, seja bem-vindo. Janice, lá de São Paulo, minha sobrinha. Deus te abençoe, te encha de graça. Lu Magalhães, Guimarães, aliás, Lu Guimarães, Deus te abençoe. Betânia, Deus te abençoe. Estamos esperando o pastor Vanderlei, tá bom? Já já ele chega. Hoje o nosso tema é batalha espiritual, libertação, focando em paternidade, curando as feridas da paternidade, feridas paternas. Vai ser, como diz o pastor Paulo, de arrebentar, de fazer voar a tampa da chaleira. Marisa, seja bem-vinda. Glória a Deus. Vamos lá. Mais um minutinho, o pastor Vanderlei chega, tá? Deixa aí seu comentário. Deixa aí, tá mudo? Não tá conseguindo ouvir? Tenta ver o teu volume. Você clica no volume e aí ele chega. Pra mim não chegou ainda não, tô esperando você entrar. Oxente.
Agora, chegou ele. Aqui tá tudo certinho. Pronto, o pessoal que está sem áudio, aumenta o áudio, tá? E aí, tá tudo certinho? Tudo na paz, tudo tranquilo, meu pastor. Aleluia. Vamos começar? Sem perda de tempo, porque Vamos dele, embora. por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, desde agora e para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meus amados, o tema hoje é para fazer voar a tampa da chaleira. Esse é um tema que o pastor Vanderlei gosta muito. Foi sugerido por uma das pessoas que acompanha aqui as lives. E nós estamos aqui para falar, né, desse tema, que é muito importante. Paternidade é extremamente importante porque, dentro do grande projeto de Deus, o que Deus quer é uma comunidade de filhos, filhos amados, tá? Então, a própria vinda do Senhor nos levar de volta ao Pai para que nós possamos nos relacionar com Ele como amados. Embora muitas pessoas tenham dificuldade de reconhecer a paternidade divina. E para começar essa live, esse tema tão importante dentro da cura interior, dentro da libertação, dentro da batalha espiritual, eu quero lembrar do episódio fatídico de Jesus, ao sair das águas, depois de ter sido batizado por João, ouve-se uma voz no céu, quando o Espírito Santo vem sobre ele, e a voz diz exatamente: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Outra versão diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Outra versão diz: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Glória a Deus. Pastor Vanderlei. Aleluia, né? Não poderíamos começar com um texto melhor do que este, né? Eu acredito que esse texto ele reflete a vontade de Deus, a vontade perfeita sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, mas aponta também para essa vontade perfeita para a vida de todos nós, né? E eu queria primeiramente expressar mais uma vez a minha gratidão a Deus por essa oportunidade, por estarmos aqui juntos. E o sentimento que eu tenho no meu coração é que esse é um tempo de edificação, né? Um tempo de crescimento e, por que não também dizer, um tempo de libertação, né? Um tempo de cura, onde o Senhor ele vai nos trazendo ao centro da sua vontade. Eu queria somente abrir um parêntese aqui e convidar você aí que está já conosco, né? Na próxima quarta-feira, no nosso culto lá, no nosso canal no YouTube, na Igreja Ebenezer. Nós estávamos hoje fazendo a gravação do culto e foi algo extraordinário e Deus usou de uma forma muito tremenda o nosso pastor Paulo. E eu quero convidar você a estar conosco na próxima quarta-feira, a partir das 19h30, uma palavra de Deus que alcança a família, a igreja e o governo. Então, é algo assim extraordinário que eu acredito que vai abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, né? Mas vamos lá, meu pastor. Pensando... Só um minutinho. Já está conosco pastor Paulo, também pastor Alexandro Neri, lá da cidade de Araçoiaba, né? Apesar de que ele mora em Recife, né? Mas é pastor lá na cidade de Araçoiaba, nosso amigo, colega, né? Também está conosco. Seja muito bem-vindo. Deus muito, muito lhe abençoe. Pode falar, pastor. Aleluia. Amém. Meus pastores, amigos, né? Todos que estão aqui conosco, vamos pensar um pouco hoje sobre paternidade. E eu gostaria de começar citando uma palavra que eu achei muito interessante, de alguém que disse assim: a paternidade é algo violento na vida humana, pois gera muitos impactos, tanto positivos quanto negativos, né? O que é que você pensa a respeito disso, meu pastor? É verdade, porque essa afirmação ela nos remete à premissa
de que a família ela é a célula principal da sociedade. Isso. Uma família doente vai gerar uma sociedade doente, né? E entendendo o papel do pai na família, nós sabemos que, de fato, será isso que vai dirigir, né, direcionar os filhos dentro da sociedade. Lembrando que o Senhor diz que os filhos são como flechas na mão do valente, né? E uma flecha ela não fica guardada, ela até é transportada por algum tempo, mas depois de um determinado momento, na hora da guerra, né, ela é lançada, e ela é lançada de forma que não volta, né? Então, a gente está vivendo um período interessante, um período em que os modelos de família mudaram, né? Antigamente, o Isso. modelo era um modelo de família patriarcal, aonde tinha um pai e uma mãe e os filhos, né? Havia até a questão hierárquica entre os filhos, do mais velho para o mais novo. Então, o mais velho cuidava do mais novo e assim sucessivamente, né? E hoje não, hoje nós vivemos uma conjuntura completamente diferente. O modelo patriarcal ele foi abruptamente destruído, dilacerado, e até bem pouco tempo atrás, né, os ataques a esse modelo de família foram ferrenhos, né, foram terríveis. Então, perderam o respeito pela família do modelo bíblico, né, do modelo de Deus, para um modelo dado, né? Nós que trabalhamos com libertação, nós que estudam psicologia de uma forma equilibrada. Bem atenção, as pessoas que estudam psicologia de uma forma equilibrada, de uma forma racional, de uma forma inteligente, elas concordam unanimemente que o problema de paternidade traz sérios problemas no futuro. Então, a questão da paternidade ela pode afetar positivamente ou negativamente uma pessoa. E isso, já na infância, né, começa a ser demonstrado e chega até a fase adulta, né, essas feridas, né, essas marcas acompanhando a pessoa. Eu gosto muito de uma fala que diz o seguinte: filho de peixe, peixinho é. Né? E essa é uma das marcas, né, que o pai ele imprime nos filhos. Né? O pai ele não gera apenas o DNA. Né? O pai ele não gera somente essa herança genética, mas o pai é responsável pela geração, né, pela herança espiritual, pela herança emocional, pela herança moral, psíquica e por aí vai. Né? Então, nós vamos ver isso com muita propriedade, aprove Deus ao longo dessa live. É verdade. E é interessante, meu pastor, você falar sobre isso, né? Falando sobre a questão da família, porque nós podemos afirmar que não é sem razão, né? Que as famílias, né, se encontram da maneira que se encontram. Né? Na verdade, isso vem sendo um retrato, né, dessa deteriorização da família conforme ela foi originada pelo Senhor. E olha que coisa interessante, né? A Bíblia fala que em Abraão havia uma promessa. E a promessa era de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa extraordinária. Então, a bênção de Deus sobre Abraão é uma bênção para as famílias. Né? E se você é filho de Abraão pela fé, o que a palavra de Deus nos faz entender é que você tem uma bênção sobre a sua família, que você tem uma bênção sobre a sua casa. Então, existe uma bênção, né, projetada pelo Senhor, determinada pelo Senhor sobre a família. Né? É interessante que
A Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo 11, que Noé, ele salvou a sua família. É interessante nós notarmos isso, percebermos essa perspectiva, porque o que é que isso fala para o nosso coração? Que a família, ela é protegida, ela é restaurada por Deus o tempo todo. Os olhos do Senhor, eles se voltam para a família. Então, como você bem falou, a família é o embrião, a família é o começo de toda a sociedade. Então, quando a família ela é atacada, né, ela é deteriorada em seu projeto originado por Deus, então a consequência ela virá. E é exatamente tudo isso que nós temos vivido, né, seja de acompanhar ou mesmo muitas vezes de vivenciar, né, dentro dos nossos lares, né, esse desfaleramento da família conforme foi o propósito original de Deus, né? Mas não para por aí, a gente pode pensar também, por exemplo, na ocasião da Páscoa. A Bíblia diz que o Senhor ordenou que um cordeiro fosse providenciado para quê? Para cada família. Então a gente vai percebendo que em todo tempo os olhos do Senhor, eles se voltam para a família. E o que é mais extraordinário ainda, né? Por exemplo, Jesus cresceu em uma família, né? Ele poderia muito bem simplesmente ter surgido já no Jordão, né? Com essa palavra que o senhor acabou de citar, quando ele é ali batizado, e ali ele começar o seu ministério, mas não foi assim. Jesus, ele nasce numa família. E por quê? Porque Deus preserva o modelo. Eu queria que você que está nos acompanhando pudesse guardar essa expressão aí, né? Porque ela é uma expressão muito preciosa. Deus preserva o modelo. Amém, meu pastor? Amém. Dentro disso, nós estamos vivendo um momento um tanto quanto especial e delicado no tocante à igreja, né? No tocante à igreja. E então, uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui é o seguinte: nós estamos extremamente preocupados com a igreja, com o futuro da igreja e como que será a igreja depois que passar esse período de proibição de culto, né? De proibição de celebrações, de assembleias. Como é que será? Né? E aí eu volto para o livro de Gênesis. Antes da igreja, Deus pensou na família. Antes da igreja, Deus cuidou em formar uma família que tivesse como essência o relacionamento com Ele. Tá? Então, é quando esse relacionamento com Ele é quebrado, quando esse relacionamento com o Pai é quebrado, né? Então é que começa toda a desgraça da raça humana, da espécie humana. Então, Deus, ele vela pela família. E dentro da família, a figura paternal, como aquele que protege, aquele que dirige, aquele que orienta, né? Aquele que cabeça, ela é essencial. Nós estamos vivendo um período como aquela alegoria que nós fizemos lá atrás, né, no ensaio, né? Nós estamos vivendo um momento em que o pai perdeu a autoridade dentro de casa, depois que foi selado na lei que não existe mais pátrio poder, né? Antigamente o pátrio poder era do homem, né? Agora não existe mais isso. Existe casamento hoje, é um contrato de iguais, né? Perante a lei. O casamento é um contrato de iguais. Não existe mais o pacto de poder. Nós estamos vivendo, por exemplo, modelos de famílias em que nós temos uma mãe que é pai, um pai, né? Um pai, que a gente pode falar assim, ou na língua portuguesa, que a gente pode criar o verbete que quiser. Então, né, temos mães que são pães, né? São pais, né, que assumiram o lar por essa ou por aquela razão. Nós também temos vivido, né, um período em que há muitos divórcios, né? E esses divórcios terminam por trazer os filhos como refém, uma coisa que é nova, acho que não tem 20 anos, né? Não tem 25 anos, quando esse tema começou a surgir, que é a síndrome da alienação parental. Né? Algo que começou a ser estudado no Brasil,
começou a ser estudado na psicologia, que é nada mais, nada menos do que quando um dos cônjuges macula a imagem do outro. E quantos pais maculada perante os filhos e, por causa disso, gera feridas nos filhos, de forma que essas feridas vão acompanhá-lo, né, sua vida. Então, além disso, né, a questão da paternidade ela é muito séria, porque para a gente que trabalhamos com libertação, vez ou outra chegam pessoas serem ministradas com as suas crises, com os seus problemas, com o problema da orfandade, com o problema da bastardia, com o problema da rejeição, tudo isso e muito mais como consequência da paternidade. Sem dúvida, sem dúvida. E é interessante que me parece que esse tempo que nós vivemos hoje, né, de alguma forma, ele nos proporciona voltar à origem, voltar ao princípio, né? É interessante que hoje, digamos assim, né, entre aspas, nós fomos forçados a viver novamente em família, porque parece que havia sido algo que havia se perdido. Então, Deus está nos dando a oportunidade de nós, a partir de um mal, nós transformá-lo em bem, como a sua palavra declara que ele sempre faz, né? Agora, entendemos que não basta simplesmente estarmos juntos, confinados, em quarentena, seja lá o nome que queira ser dado, né? É preciso nós entendermos, de fato, o papel que cada um de nós temos dentro do lar, que cada um de nós temos dentro da família. E a palavra de Deus ela é extraordinária, né, quanto a isso, mostrando o papel do homem, o papel da mulher, o papel do filho, como nós devemos nos relacionar, marido com mulher, mulher com marido, né, os pais com os filhos com os pais. E isso, né, isso traz vida, isso traz, né, satisfação, isso traz regozijo quando nós atentamos lá, né, para a palavra do Senhor. E nós bem sabemos disso, nós bem entendemos isso, né? Mas eu queria que a gente pensasse aqui hoje de uma forma mais particular, né, nessa questão da paternidade. Quando a gente fala da paternidade, a gente fala dessa figura do homem, né, da figura humana do homem, do macho, né, dentro da casa, da sua importância e do seu papel para a família. Mesmo entendendo, né, reafirmando que cada um na família tem o seu papel e que é exatamente o cumprimento de todos eles que vai nos levar a viver a vontade plena e perfeita de Deus na nossa vida. Mas eu entendo que tudo isso passa por nós, né? Tudo isso passa pelo homem, né? Porque Deus assim estabeleceu, né? E alguns valores que eu tenho percebido que contribuem, né, de uma forma positiva, né, quando esse papel é bem exercido, mas de uma forma negativa quando ele não encontra o seu êxito, né? E eu pensei aqui, eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre eles, né, sobre 3 aspectos, né, que são eles: direção, limite e proteção, né? Então, pensando, por exemplo, na questão da direção, né, a gente pode começar pensando por aqui. O pai, ele é aquele que dá a direção para o filho, né? O pai, ele é aquele que oferece condução, ele é aquele que oferece a coordenação, ele é aquele que orienta, ele é aquele que estabelece o governo, ele é aquele que planeja, ele é aquele que organiza, ele é aquele que aponta para o propósito. É interessante que o Senhor Jesus Cristo ele disse assim: eu nada faço de mim mesmo, mas tudo que eu faço pela vontade que o Pai me faz conhecer. Né? Então, isso é algo extraordinário. E isso mostra, né, que é assim que deve acontecer, né, no contexto da família. Então, olha, a ausência do pai, né, por sua vez, né,
vai deixar o filho desprovido de todas essas coisas, né? Então, a ausência do pai, né, vai desprover o filho de condução, de coordenação, de orientação, de governo, de planejamento, de propósito, né? Ele vai ficar simplesmente como que sem um rumo a tomar, né? Como é que o senhor vê isso, meu pastor? Olha, eu vejo isso de uma forma muito, muito simples, né? Inclusive, eu fico imaginando que a gente pode ter estudado no mesmo livro, no mesmo manual, porque, de fato, são três, né? Três aspectos muito importantes. Essa questão da direção, né? O pai, ele inspira o filho, ele motiva o filho, né? Ele não só dá essa direção, mas a aprovação paterna estimula o filho a perseverar, né, naquele intento, naquele projeto, né? Então, eu sou muito feliz, né, em ter tido um pai como o que eu tive, né, o avô da Lilian, que está nos acompanhando, da Janice, que está nos acompanhando, né, que foi um pai maravilhoso, da Jonatiana, que entrou agora, né? Então, o meu pai foi extraordinário, né? Meu pai era um incentivador, ele acreditava em mim como ninguém, né? O mundo todo podia estar contra mim, ele estava lá junto, né? Ele era muito severo, era muito rígido, era muito do certo, né? E quando ele via que eu estava fazendo algo que era certo, ele aprovava, né? Quando era algo errado, ele desaprovava, né? A gente não vai entrar naqueles méritos, tá bom? Mas para dar isso como exemplo. Então, o pai, ele tem o poder de inspirar. Se a gente vai para as escrituras, a gente vai ver alguns exemplos muito interessantes. Por exemplo, famílias disfuncionais. A gente vai ter a família de Davi. Davi foi um excelente rei. Tá? Um homem segundo o coração de Deus. Mas um terrível pai. Não foi um pai modelo, não foi um pai exemplo. A sua família, os seus filhos, foram um péssimo exemplo, não só para Israel, mas fica como exemplo para nós também. Né? Então, a gente tem outro exemplo. A gente tem vários exemplos. Né? A gente tem um exemplo de Eli. Né? Eli era um excelente sacerdote, né? Estava ali servindo na casa do Senhor, apresentando incenso, orientando. Né? Foi quem criou Samuel, mas como um pai, ele não foi um pai que estabeleceu limites para os seus filhos. Não foi um pai que apresentou direção para os seus filhos. Até eram sacerdotes, mas não eram sacerdotes que seguiam o exemplo ou o modelo do pai. Né? Então, ali em Eli, nós vemos que ele até deu uma direção. Ele levou os filhos a continuarem o ministério dele. Os seus filhos se tornaram sacerdotes. Mas ele falhou na questão do limite. E quando ele falha, quando o pai falha na questão do limite, o filho pode até seguir a orientação do pai. Mas por não ter tido limites, ele vai andar por caminhos escusos, ele vai andar por caminhos errôneos e esses caminhos vão levá-lo à morte, porque não existe pecado que não conduza à morte. A gente tem outros exemplos, né? O exemplo de Jefté, né? E por causa da bastardia que ele sofreu, ele fez decisões precipitadas e não protegeu a sua família. Não é? Nós vamos ter alguns outros exemplos nas Escrituras que vão mostrar a importância da figura paterna para dar essa orientação, para dar essa direção para os filhos. Não é? É verdade. É interessante porque, às vezes, nós não somos intencionais, certo? Na nossa vida como sacerdote do lar. Muitas vezes nós simplesmente permitimos que as coisas aconteçam. Mas nós vamos observar que a Bíblia nos ensina que nós devemos ser intencionais. E eu quero dar um exemplo simples, mas que mostra essa realidade. Por exemplo, na Bíblia, é o pai que sempre dá o nome para o filho.
É né? verdade. E é interessante porque, olha, isso nada tem a ver, como alguns podem querer levantar a bandeira e dizer, não, isso é machista. Não, a Bíblia está mostrando para nós, porque o pai, ele é aquele que foi estabelecido por Deus para dar o destino, para dar o governo, para dar a direção. E a gente vai observar que todo nome na Bíblia tem um significado. Ou seja, todo nome na Bíblia, ele aponta um propósito. Ou seja, o que o pai está declarando ali é o destino do seu filho. É interessante que a Bíblia vai dizer que Jesus ele é chamado de Emanuel, que nós bem entendemos que significa que é Deus conosco. Ali o Senhor está mostrando, né, o propósito de Jesus nesse mundo, que é ser Deus conosco, né? Que é estar entre nós, ser o verbo encarnado de Deus habitando entre nós e estando conosco. E há um outro exemplo que eu acho muito interessante, que é quando Benjamim, né, ele nasceu, a Bíblia diz que a sua mãe ela estava morrendo por ocasião do parto. E ela então dá o seu nome, que é Benoni. E Benoni significa filho da minha dor. Agora pensa comigo, meu pastor, alguém crescer trazendo sobre si um jugo tão terrível como esse, né? O filho da minha dor. Mas é interessante que quando o seu pai, ele toma conhecimento disso, de que a sua esposa lhe tinha dado esse nome, ele diz não. Ele não será chamado Benoni, mas ele será chamado Benjamim, que significa filho da minha força. Olha que mudança de destino. Né? Porque por um momento ele estava para ser estigmatizado como o filho da minha dor. Mas quando o sacerdote, quando o homem, aquele que de fato foi estabelecido por Deus, né, para apontar o destino, o propósito, o governo, ele toma conhecimento disso, né, ele não é passivo. Né? E a passividade, ela tem sido um mal terrível nessa nossa geração, né? E já vem nos acompanhando há algum tempo. Mas ele declara, não, esse menino, ele é filho da minha força. Então isso mostra algo extraordinário para nós. O pai, ele gera a identidade na vida do seu filho. Aleluia. 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 Ele gera a identidade do filho, perfeitamente. Sabe, meu pastor, nós estamos num tempo em que essa questão da paternidade tem sido deixada de lado, tem sido negligenciado, tá? E por causa disso as famílias se tornaram disfuncionais. E a gente tem uma coisa interessante. Quando a gente fala de direção, você sabe que o pai, a figura paterna, ela é determinante na vida de uma criança para definir Sim. o sexo. Se ela vai ser, se ela vai seguir a sua genética e vai ser homem de fato, ou se vai ser homossexual, né? Se ela vai ser uma princesinha, como nasceu princesa, ou se ela vai se tornar uma lésbica, né? Se ela vai partir para o lado do. Então, isso, a figura paterna vai determinar isso. Mas uma doutrinação na mente do nosso povo, na sociedade brasileira, aonde, né, há uns meses atrás, eu vi um vídeo de um padre falando, cara corajoso, arretado. O cara disse, quando nós éramos meninos, a nossa brincadeira era tipo, polícia pega ladrão. Tá? E ninguém queria ser o ladrão, a gente só queria ser a polícia. A gente só queria ser o mocinho. Toda brincadeira nossa tinha a ver com proteger a família, com proteger o pobre, o falido, proteger o desamparado. Nós temos, como homens, a ideia de que nós somos a proteção da nossa família. Mas o que é que com o tempo, nossos meninos ficaram afeminados e as nossas meninas ficaram masculinizadas. Verdade. De igreja, eu cheguei no culto, numa determinada igreja, estava o ministro de música lá ministrando. Eu disse, precisa de libertação. Precisa de libertação. Porque o que eu estou vendo ali, não, tá tudo errado. Tá tudo errado. Entendeu? É verdade. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Não condiz com a fé cristã. Porque Deus não aceita, aliás, né, a questão do homossexualismo, que a gente pode falar aqui num
no outro momento, a Bíblia diz lá em Romanos 1 que Deus os entregou a um sentimento perverso para que eles desonrem os seus corpos entre si. Tá? É coisa do diabo, é desprezo de Deus e coisa do diabo. Mas isso foi uma doutrinação. Então, o pai dele falhou. Quando entrou a adúltera, né? Os homens começaram, as famílias começaram a operar dentro de casa com a TV, né? Com a televisão. Então, o pai perdeu o pátrio poder do lar. Quando eu era menino, né? Eu via o meu pai com a minha mãe sentado na frente de casa, conversando com os vizinhos, e os filhos ou ao redor, ouvindo a conversa, ou brincando ali perto, debaixo da supervisão dos pais. Quando a televisão chegou, então ela ocupou um lugar de destaque dentro da família, tá? Ela foi logo para a sala. As cadeiras aonde a gente sentava com a mesa foi removida, se colocou uma poltrona e agora todo mundo senta, estão juntos, mas completamente separados. Né? E a televisão hoje deu lugar ao tablet, ao computador e ao celular. Né? E aí o que acontece? Ninguém mais conversa, já não se conversa mais com os vizinhos, se isola ali a família, e se isola os membros da casa, aonde eles vão convivendo ao longo dos anos, no entanto, já não se conhecem mais. O pai, ele perde o poder de influência sobre o filho, e quem passa a exercer a influência sobre o filho é a mídia. E aí o que é que acontece? Ele perde a capacidade de copiar o pai no seu modelo, tá certo? No seu caráter, né? Na sua personalidade, no seu temperamento, e ele passa a copiar os modelos que são apresentados pela mídia. Né? Então, o pai, ele tem uma figura fundamental na família, mas já há gerações esse papel vem decaindo, vem falhando, né? E em conta disso está a situação que... É verdade. Deixa eu só mandar um abraço aqui para Gilberto Souza, que está aí conosco. Eu tive a oportunidade de estarmos servindo ao Senhor juntos há mais de 15 anos atrás, né? Um grande amigo. E ele está aqui conosco, né? Glória a Deus por isso. Um grande abraço aí, Gilberto. Né? O Emerson Maia também entrou. Aí é fora da curva. Extraordinário. Né? Eu digo para você o seguinte, que não existe coisa mais terrível do que você não saber quem você é. Né? Nós precisamos saber quem somos, porque se de fato nós tivermos conhecimento de quem somos, nós não seremos levados, né, por qualquer vento que possa soprar. Né? E também nós não deixaremos de exercer o papel para o qual nós fomos estabelecidos pelo Senhor. Né? A Bíblia ela vai dizer para nós que os profetas de Baal, eles estavam dizendo que Baal era Deus. E olha que coisa interessante, a Bíblia diz que quem se levanta para lutar contra eles foi Elias. Nós conhecemos a história, mas o que eu quero chamar a atenção aqui para nós é que Elias, né, o seu nome significa só Jeová é Deus. E o que é que isso fala para nós? Isso fala para nós que a nossa identidade, ela aponta o nosso destino. Né? Então, quando alguns começam a se levantar e declarar Baal é Deus, quando Elias ele olha para si, ele diz, não, a minha identidade, ela me diz o contrário. A minha identidade, ela declara, ela demonstra, ela assegura, ela testifica que só Jeová é Deus. Então, por que aqui muitas vezes nós temos visto tanta coisa acontecer nesse mundo e muitas vezes nós estamos calados, nós estamos passivos, né? Às vezes até amedrontados e acovardados? Porque nos está faltando saber quem de fato nós somos. Porque se eu souber quem eu sou, logo eu entenderei qual o meu propósito. Né? Então, olha, sem orientação, pessoas desprovidas de planejamento e de governo, né, nós não vamos chegar a lugar algum. Então, olha, a falta do pai
ela vai gerar justamente pessoas desprovidas, né? Pessoas que não têm governo, pessoas que não têm propósito, né? Quando pais amaldiçoam os seus filhos, as suas palavras, né, malditas vão norteá-lo, você pode ter certeza disso, né? Quantas pessoas nós não já recebemos, nós não já atendemos, e muitas vezes a pessoa está enfrentando um problema hoje, mas a sua origem está lá na sua infância, quando ele ouviu de seu pai, né, que ele seria um imprestável, né, que ele não daria certo, né, palavras que amaldiçoaram, palavras que de fato o impediram, que marcaram a sua alma e que vão seguindo, vão acompanhando a sua vida até o dia de hoje. Então, são pessoas que espiritualmente, tchau, meu amor, que espiritualmente elas não sabem qual a sua vocação, elas não sabem qual o seu chamado, elas não sabem qual o seu propósito, simplesmente porque elas não sabem quem são, né? Mas quando elas tomarem a consciência de quem são, né, tudo será diferente. Por exemplo, a palavra de Deus falando acerca da igreja, né? Falando acerca da igreja, ela diz assim, olha, que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Que a nossa posição é uma posição de governo. A Bíblia diz que todos os principados, todas as potestades, todas as hostes espirituais da maldade, elas já foram expostas à vergonha pelo Senhor Jesus Cristo, né? E que nós governamos com Ele. Mas por que muitas vezes nós temos visto, né, um avanço do império das trevas, quando na verdade deveria ser o contrário? Porque a verdade que tem que ser dita é que nós não sabemos, muitas vezes, quem somos, né? Não conhecemos a nossa identidade e, consequentemente, não conhecemos o nosso propósito, para o que fomos chamados, o que é que os céus esperam de nós, né? E acaba que nós vamos ficando perdidos nessa situação. Então, a gente percebe, né, a importância, de fato, de nós entendermos quem nós somos. E o pai, como a gente tem falado, né, especificamente tratado aqui da questão da paternidade, ele vai trazer direção para as nossas vidas. Mas não somente isso, meu pastor. O senhor já começou a falar, né, anteriormente, já começou a pincelar aqui para nós, mas, se possível, eu gostaria que a gente pudesse entrar um pouco também nessa questão dos limites, né? Dos limites que os pais também são responsáveis por trazer isso para nós, né? E assim, a falta de um pai, ele acarreta em falta de referência. E é interessante... Ainda só um minutinho para eu voltar àquela questão da direção, né? O pai é responsável por dar direção para os filhos. Um erro muito comum, né? E nós que somos pais, que temos os nossos filhos, nós começamos a levantar expectativas a respeito dos nossos filhos. Os nossos filhos são mais sabidos do que todo mundo, são mais santos do que todo mundo, vão chegar mais longe do que o de todo mundo. Nós começamos a levantar expectativas, né? E às vezes as expectativas que nós levantamos a respeito dos nossos filhos não são expectativas reais. E, às vezes, nós queremos conduzir o nosso filho para um futuro que não foi o nosso futuro. Às vezes, nós temos as nossas frustrações, por exemplo, a nossa ambição financeira, intelectual, né, de formação, às vezes ela foi frustrada, né? E aí nós projetamos isso sobre o nosso filho, né? Digamos aí que o rapaz não conseguiu ser um bom jogador de futebol, não conseguiu se afirmar como jogador de futebol, ele quer que seu filho seja jogador de futebol, né? Então, é aquele camarada que admira a figura do pastor, queria ser pastor, não foi pastor e quer que seu filho seja pastor. Mas ele, como referência, né, como diz o pastor Paulo aí, a falta de pai, falta de referência, né? Então, quando esse pai não é referência para o filho, então essa expectativa ela pode ser uma frustração na vida do próprio filho. O filho não vai correr a sua própria carreira. E aqui é interessante uma coisa, nós lançamos expectativas sobre os filhos, mas o nosso maior desafio, e aí não é só um desafio como pai,
é um desafio como pai, é um desafio como líder, é um desafio como pastor e como mentor. É pensar qual é o projeto de Deus para a vida daquela pessoa, qual é a direção de Deus para aquela pessoa, qual o caminho que essa pessoa vai seguir, qual é o potencial que ela tem e para que ela tem. Né? Como mentores, nós precisamos descobrir isso e fazer com que essa pessoa ela alavanque, e isso serve para os nossos filhos. Né? Nós não podemos levantar sobre os filhos expectativas, né, que mais tarde possam causar frustração, porque um dos papéis do pai, além da direção, de estabelecer limite, é a proteção. Né? Não aquela proteção que vai criar um menino mimado. Né? Tinha um comercial antigamente que era, eu acho que era do Bamerindos, que dizia: a Lucelena do Bamerindos mima muito você, mima muito esse menino. Né? E às vezes tem pai que super protege. Né? Então é aquele cuidado, é aquela coisa. Eu lembro que o Tiago, que não chegou ainda, né? E o Toninho, ele dizia o seguinte: existem crianças e existe a Radassa, né? A minha filha. E quando Radassa foi no primeiro dia de aula na escola, a tia dela perguntou: qual é a recomendação que você me faz? E eu disse: se ela cair, deixa ela se levantar sozinha. A mulher olhou para mim assustada. Só que já havia uns anos, né, um tempinho, que todas as vezes que ela caía, eu ficava esperando ela levantar sozinho, por um princípio. Eu não vou estar perto dela o tempo todo na vida quando ela cair. Então haverá momentos em que eu vou estar distante, em que ela vai estar sozinha, e se ela cair, ela vai precisar se levantar sozinha. Isso é pedagógico. Né? Então, as nossas expectativas, elas têm que ser expectativas tangíveis, para que não cause feridas lá na frente. Uma outra questão, ainda dentro dessa direção, é que nós, muito mais do que dizermos o que fazer ou como fazer, nós precisamos mostrar através do nosso exemplo. Há duas formas de nós darmos direção e nós darmos limite para os nossos filhos. Através do exemplo ou através da força. Né? Então, quando a gente dá direção através do exemplo, os filhos vão seguir o caminho da honra. Quando o caminho da honra, o caminho do exemplo, ele deixa de ser seguido, então começa a força. E a força, o exercício da força, muitas vezes, ao invés de gerar honra, gera medo, gera terror, gera pânico e gera as outras frustrações. Né? Quantas vezes a gente... Eu lembro de uma família de amigos meus, né? Alguns membros dessa família já não estão mais conosco. E eu lembro que eu ia lá visitá-los, a mãe desses meus amigos me tratava como se eu fosse filho dela, mas na hora que o pai chegava, o amiguinho que estivesse lá tinha que ir embora. Ele apontava na rua, então já tinha que ir embora. Os filhos entravam todos para dentro de casa. A mulher, rapaz, era um terror. Porque o cara, ele causava pânico nos filhos. Sabe? Eu não vou entrar mais em detalhes, porque tem pessoas nos assistindo e alguém pode conhecer essa história. Mas o final foi terrível. Entende? Então pode continuar. Certo. Mas isso que você vem falando, porque assim, essas direções, elas acabam se intersectando uma na outra, né? Porque na medida em que você dá a direção, você também oferece limites e, consequentemente, proteção e vice-versa, né? E isso que você colocou aí é interessante, né? Como a gente falava acerca da falta de um pai, que acarreta a falta de referência, né? E é interessante porque essa ausência necessariamente não é uma ausência física, porque muitas vezes ele está dentro do lar, no entanto, ele não serve de referência, né? E isso é um mal terrível, né? E a gente percebe isso de uma forma assim muito presente
nos aconselhamentos, a gente percebe isso de uma forma muito presente nos lares onde nós estamos. Então, qual é a consequência disso? A consequência disso são filhos sem limites, né? Filhos que acham que podem tudo, né? E que podem fazer da maneira que querem, como bem pensam, como bem imaginam, né? Mas o que nós precisamos entender é que os limites, como você bem colocou, ele deve ser ensinado pelo exemplo, mas também pela honra, né? Tanto pelo exemplo quanto pela honra. Então, olha, os limites eles foram estabelecidos pelo Senhor, os limites eles foram colocados por Deus. O Senhor, como nosso Pai, ele nos dá limites, ele nos mostra até onde nós podemos e até onde nós devemos ir, né? É interessante que em Deuteronômio o Senhor diz assim para Israel, os seus filhos, né? Ele diz assim, olha, eu coloco diante de vocês, né, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham o que vocês querem para a vida de vocês, né? Então, de uma forma muito clara, o Senhor está colocando ali limites, o Senhor está estabelecendo limites, né? E esses limites, eles devem retornar à vida né? a vida no lar, né? E esses limites, eles devem ser estabelecidos, sim, sobretudo, né, pelo pai, né? O pai deve estabelecer pelo seu exemplo, né, e também pela honra. Isso deve ser uma realidade vivenciada. Às vezes existem situações que a gente observa, que a gente percebe, e é claro que a gente não pode ser invasivo, né? A gente tem que reconhecer até onde nós podemos ir. É claro que de uma forma pedagógica, por exemplo, quando nós estamos ministrando, nós podemos ensinar, mas tem coisas que às vezes nós vemos, né, em algumas famílias que a gente fica pensando assim, diga assim, Senhor, aonde é que esse negócio vai parar? Né? Porque parece que o filho é o pai e o pai é o filho, né? E os papéis eles se invertem. Então, quem deveria dar limite se vê limitado. É uma coisa meio louca de se ver, né? E a gente percebe que a conta chega, né? E é o que a gente tem percebido, é o que a gente tem visto, né? Então, olha, a gente não é sem razão que a gente tem visto aí, né? Por exemplo, tantos filhos nas drogas, né? Tantos filhos, né, que não nasceram se tornando marginais. Então, isso tem acontecido, né? Mas é preciso entender que alguém pode dizer assim, olha, mas isso tudo é culpa do diabo. E eu sempre digo o seguinte, o diabo ele só cumpre o seu papel, o diabo é diabo. O diabo ele veio para roubar, para matar e para destruir. Então, o meu problema necessariamente não está no diabo, mas é quando eu não atento para aquilo que o Senhor prescreveu na sua palavra e aquilo que ele trouxe para a minha vida como direção. Então, quando eu não atento para essa verdade, aí sim, né, o diabo vai encontrar uma legalidade simplesmente para agir na minha vida, né, na vida de qualquer pessoa. Mas não existe uma maldição sem causa. Eu costumo dizer assim, o diabo não estava passando sem muito o que fazer, olhou para mim e disse assim, eu vou fazer alguma coisa na vida daquele cara. Né? Não, uma legalidade precisa ser dada, uma permissão precisa ser concedida. Então, se eu ensino os meus filhos, a palavra de Deus é assim, olha, ensina o menino no caminho em que deve andar. E a palavra traz uma promessa para isso. Ele diz assim, olha, e ele não vai se desviar desse caminho. Né? Então, o ensino, né, o limite, ele se dá, novamente eu repito, né, pelo exemplo e pela honra. Então, não é aquela coisa de dizer, faça isso, mas eu não faço, né? Porque a sua vida, ela fala muito mais, né, do que aquilo que você fala. Entendendo que cada coisa tem o seu lugar, que cada coisa tem o seu papel e que cada coisa tem o seu valor, né? Mas Jesus Cristo chamou os discípulos para estarem com Ele, para andarem com Ele. E ele diz assim, olha, vocês me viram fazer, agora vão e façam da mesma forma. Amém. Meu pastor, estamos chegando ao final. Entrou aí Já? Eudes, meu sobrinho, um abração para ele. Dorothy, também chegando aí, Deus abençoe, um grande abraço. Um abraço. E estamos chegando ao final. Vou pedir para o senhor orar, nos dispensar com a bênção e o tema não acabou, né? Eu acho que falta muita coisa para a gente falar sobre paternidade, né? Falta muita coisa. Inclusive, nós precisamos falar das consequências disso, de como resolver esse problema, como trazer cura para o problema da paternidade,
quais são as consequências, e isso vai trazer para a gente, por exemplo, implicações na questão da bastardia, na questão da Isso. rejeição. São temas de libertação, né, de batalha espiritual, de libertação, que a gente vai precisar abordar. Né? Agora, se a gente continua amanhã, o pastor Paulo continua lá na plateia. Né? Eu estou ligado que ele está ligando. Ele disse para mim que ele estava com saudade. Mas ele está ligando a outra. Mas ele disse que estava com saudade. Muito bem. Então, pastor, amanhã, 10 horas, a gente continua falando sobre paternidade. Amém. Se eu não aparecer, o pastor Paulo aparece. Amém. Então o senhor ora e nos despede com a bênção apostólica. Amém. Paizinho amado, querido, obrigado, Senhor, por esse tempo precioso. Sim. E nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos viver aquilo que é a vontade perfeita do Senhor em nossas famílias. E eu apresento agora, em nome de Jesus, cada pai, cada homem, Senhor, que nos ouve. Pai, no nome de Jesus, que o papel que o Senhor estabeleceu para nós, ele venha a ser cumprido em nós e também através de nós. E no mais, Senhor, o que eu te peço é que o amor de Deus, o nosso Pai, que as eternas consolações do Divino Espírito Santo e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo paire sobre nós e sobre nós permaneça, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Aleluia. Daqui a pouco esse vídeo vai estar disponível no nosso canal no YouTube, Francisco Raimundo Filho. Você procura lá, Batalha Espiritual, Pastor Francisco Raimundo Filho, vai aparecer lá o canal. Estamos correndo, faltam 4 inscrições para a gente completar 100, para a gente fazer a campanha dos 200, tá certo? O pessoal está fazendo a campanha dos 1000, né? Eu estou de 100 em 100. Então, faltam 4 pessoas, eu desafio você a ir lá, a se inscrever. Daqui a pouco vai estar lá todas essas lives. O pastor Paulo está dizendo, isso não é uma live, isso é um curso online. De fato, tem sido na vida de muita gente. Pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido libertas, tem sido extraordinário. Então, compartilha com os teus contatos, leva lá as pessoas a assistirem, a se inscreverem, a assinar, a ativar o sininho, e vai ser bênção. Deus muito vos abençoe, um grande abraço. Vocês chegaram aí, Sirlene, Cíntia Silva, Deus muito abençoe vocês, tá certo? Chegamos ao final, mas amanhã tem mais, continuando esse tema, paternidade. Um abração, meu pastor. Deus abençoe. Um abraço, meu pastor. Amém.